Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de todos, mas estou feliz porque pelo menos por aqui eu vou ter um pouquinho de contato. Hoje nós vamos iniciar a apostila do segundo bimestre e vamos falar sobre o surgimento do mundo moderno, abordando alguns temas como a reforma religiosa, aliás, as reformas religiosas, o humanismo, o renascimento artístico e cultural, as descobertas científicas e a expansão marítima. Também vamos falar sobre a construção da ideia de modernidade e seus impactos na história, a ideia de novo mundo frente ao mundo antigo, a formação e o funcionamento das monarquias europeias. Isso a gente vai falar ao longo de todo o bimestre, certo? E vamos iniciar com o Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Ele foi o fundador do luteranismo, lembrando que anteriormente a Igreja Católica predominava na Europa. O Martinho Lutero, ele era católico, ele era um monge católico, estudioso de teologia, que teve um papel de destaque na história do cristianismo, pois ele rompeu com a igreja. As pessoas que seguem o luteranismo também são chamadas de protestantes, porque lá na frente houve um protesto, então eles acabaram recebendo esse pseudônimo, tá? Protestantes. A origem do protestantismo, ele vem de alguns membros da própria Igreja Católica, como a gente viu, né, liderado por Martinho Lutero, e eles começaram a manifestar a sua insatisfação e a criticar o que consideravam desvio da religião. Essas críticas elas foram apoiadas por diversos setores da sociedade e levaram à ruptura definitiva com o catolicismo, surgindo as novas igrejas cristãs. Como que aconteceu a mudança na religião? Né? Ela recebeu o nome de reforma, como a gente está falando, e foi um movimento religioso, político e econômico, resultante das condições que caracterizavam a época moderna. A reforma não ocorreu apenas por motivos religiosos. Nobres, camponeses e burgueses apoiaram o movimento como uma forma de se opor ao poder econômico e político da Igreja Católica, né? Entre os pontos defendidos por Martinho Lutero, destacam-se o fim da ideia de que o Papa é infalível, a adoção de apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e a não aceitação das imagens de santos ou divindades nas igrejas. Apenas a Igreja Católica continuou usando, ou sempre usou, ícones, né? As imagens de santos, de Nossa Senhora e assim por diante. Nas teses escritas por Lutero, a de número 86, ele é feita uma crítica ao Papa. Lutero refere-se ao pagamento em dinheiro pela salvação da alma. E na atualidade, não existe compra das indulgências, que era o nome que recebia por esse pagamento, né? Os pecadores não precisam mais comprar a sua indulgência. A Igreja Católica aboliu essa prática ainda no século XVI. E por que o movimento de Lutero cresceu? Porque muitos setores sociais tinham interesse em derrotar a Igreja Católica, como os príncipes que governavam os estados germânicos, pois pretendiam se apropriar das terras e do bem da Igreja. A burguesia que estava em ascensão, lembra que lá no feudalismo a burguesia surge, né? E agora ela começa a ficar em ascensão, ela vai crescendo. E sentia-se incomodada com as proibições católicas contra o lucro, o comércio e a usura. A usura nada mais é do que a cobrança de juros, a renda, né? Então, a nova doutrina desenvolvida principalmente por seguidores de Lutero acreditava na ideia de que Deus ajuda a enriquecer quem trabalha honestamente. E desse jeito, várias camadas da sociedade acabaram apoiando o movimento reformista contra a Igreja Católica. A propagação das ideias luteranas não ocorreu pacificamente. Os bens da Igreja Católica e dos fiéis foram saqueados e suas terras invadidas, né? Diante do avanço do luteranismo e diante dessa situação, o imperador Carlos V ele convocou uma assembleia em 1529, século XVI, e reconheceu a nova religião, mas proibiu sua propagação.
Então, logicamente que os luteranos ficaram contra, porque tinha que propagar, tinha que deixar que outras pessoas conhecessem também. E por isso eles se manifestaram e aí receberam o nome de protestantes, porque fizeram um protesto, né? Tem uma curiosidade sobre Lutero que eu acho bem bacana, vou contar para vocês. Certa vez um seguidor dele perguntou: Lutero, como que eu vou convencer as pessoas a mudarem, né? Todo mundo sempre foi católico. Como é que a gente faz para isso acontecer? Ele disse: não se preocupe. Vá e pregue o evangelho. As pessoas têm o livre-arbítrio e assim cada um faz a sua própria escolha. Interessante isso, né? Muito bem. Depois eu vou pedir para vocês lerem as páginas direitinho, com bastante atenção desse capítulo, e quando vocês forem fazer os exercícios da página 131, é um exercício bastante atual, né? Porque nós tivemos na página 130 aqui, olha, aqui nós temos a primeira igreja evangélica de São Paulo que foi destruída quando um prédio desabou. Isso aconteceu em 2018, portanto é recente, né, lá no Largo do Paissandu. Na verdade, pegou fogo no prédio ao lado da igreja e acabou destruindo parcialmente essa igreja, né? Vocês podem, inclusive, para responder as questões, procurar na própria internet. Vocês vão encontrar bastante reportagem a respeito do assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado bastante. Um beijo.